Oi, turma, do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa, o texto Cristianismo. João, o discípulo amado, tem um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos sinóticos, que têm como características narrativas biográficas da vida de Jesus. Vemos no evangelho de João uma forma estranha, embora poética, de anunciar Jesus, como se ele, João, escrevesse mediunizado, pois era um médium portentoso. E ele inicia os seus escritos assim se referindo a Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A igreja dominante apega-se a essa parte dos evangelhos para estabelecer que Jesus seja o próprio Deus, o que não é verdade. Conforme o próprio Jesus esclareceu em várias passagens, pois sabia que sua história seria deturpada, disse ele, certa feita, ao homem que o chamou de bom mestre: Por que me chamas de bom? Bom é somente Deus. Lucas 18. Em outra oportunidade, ao se despedir de Maria de Madalena, logo após sua ressurreição, assim se expressou: Eu vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Isso para mostrar apenas 2 passagens onde Jesus nos esclarece sobre esse assunto. Porém, de certa forma, João falou a verdade sobre Jesus, pois sabendo que quando a terra ainda era uma gigantesca bola incandescente recentemente desprendida do sol, as hostes celestes se reuniram em derredor da terra e nesse momento Jesus foi designado a ser nosso governador espiritual, pois aquela oportunidade já era um espírito puro, um dos muitos ministros de Deus, conforme nos esclarece o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Então, para nós outros, espíritos ainda na infância espiritual, considerar equivocadamente que Jesus é Deus tem certo sentido pela distância espiritual que nos separa. Isto posto, entendemos que Jesus, enquanto nosso dirigente espiritual, nunca nos deixou à mercê de nós mesmos. Sempre nos enviou avatares com doutrinas espirituais para nos libertar do terra a terra. A prova disso é que todas as doutrinas religiosas da antiguidade têm como princípio o amar ao próximo como a ti mesmo, embora usando outras palavras ou expressão. No momento apropriado, cumprindo-se todas as profecias, o próprio Jesus, em grande sacrifício de amor, chega à Terra fisicamente para nos ensinar o caminho que conduz a Deus, nosso Pai. A doutrina do Cristo é uma doutrina muito forte para seres ainda tão fracos como nós, que desenvolvemos tantas imperfeições ao longo da nossa trajetória enquanto espíritos. Por isso que seus ensinamentos representam a porta estreita, que devemos nos esforçar para passar por ela, pois muitos tentarão e não conseguirão. Vemos nos evangelhos que Jesus é o verdadeiro caminho para uma vida melhor, nessa existência e na vida futura. Em seus ensinamentos está contido o mapa do tesouro que o ladrão não rouba, e a traça e a ferrugem não corrói. Nele encontramos a verdade que liberta e a consolação que nos motiva e impulsiona-nos avante. Sabemos que não basta acreditar e ter fé, pois a fé sem obras é nula, é inoperante, é morta. Em Tiago, esforcemo-nos para fazer a vontade de Deus e não nos conformemos com o mundo, Romanos, e assim poderemos ser considerados verdadeiros cristãos. Amar é a meta, pois Deus é amor. Por isso é que quando o homem ama, ele se parece com Deus. E foi exatamente isso que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas, veio nos ensinar. Mas, infelizmente, o nosso orgulho e egoísmo ainda nos dominam, tirando-nos a força de amar como devemos. O reino de Deus está dentro de nós e certamente é o reino da verdade. Então devemos nos autoconhecer para chegarmos à verdade que liberta como ele nos asseverou. Conhecereis a verdade vos fará livre, em João. É por tudo isso, que temos tanta dificuldade de praticar o verdadeiro cristianismo, de sermos verdadeiros cristãos.
porque afirmar eu sou cristão é fácil. Difícil é ser cristão, seguir os passos do mestre, andar pelas areias escaldantes que ele andou e beber do cálice que ele bebeu. Ser cristão, embora tenhamos dificuldade em ser em plenitude, deveremos nos esforçar para trilharmos o caminho do Evangelho, pois, como ser espírita, ser cristão é reconhecer nossas deficiências espirituais e nos esforçarmos para combater nossas más inclinações ou tendências. E creio, caros amigos, que pacientemente leem esses escritos, Jesus está presente onde reina a intenção sincera de sermos seres humanos melhores. Ele nunca nos abandonou e irá sempre nos conduzir ao encontro do Pai, conforme sua promessa no último versículo do Evangelho de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, com Jesus no barco, tudo vai bem. É só segurar sua mão. Então, assim, para segurar a mão de Jesus, nós temos que ser pessoas melhores, porque a gente só sente a luz dele, só sente ele vibrar dentro de nós, enquanto espírito iluminado e superior que é, se nós estivermos com pensamentos, com vibrações voltadas ao bem. Jesus olha por todos, independente quem é do bem, quem não é, quem pratica, quem não pratica, quem pensa em coisas boas ou não, ele está com todo mundo. O problema não é ele estar com a gente. Nosso problema é nós estarmos com Cristo. É a gente alcançar esse patamar de pensamentos bons. Porque no mesmo pé que a gente está bem, acontece algo pequenininho que tira a gente do eixo fácil. Gente, eu em meus casos de Uber, eu acabei de chegar de São Bernardo, do Riacho Grande. Eu fui passear de balsa. Tanto é que os vídeos hoje vão ser postados mais tarde, porque eu estava dando uma voltinha. Eu resolvi ir lá para o Riacho Grande para poder atravessar. Lá eu sei que tem 3 balsas para atravessar. Eu já consegui fazer esse passeio há algum tempo atrás. Eu estou tentando fazer novamente. Adorei. Lá é uma região onde só tem pescador, pessoas assim que simples, pessoas muito simples, que moram nos locais próximos da represa. Então eu gosto de natureza e gosto dessa tranquilidade de pessoas simples. Aí fui na primeira balsa, correu tudo bem, né? O motorista foi indo um pouco rápido, falei para ele, né, dá uma andada um pouquinho mais devagar que eu tô tirando foto, senão eu não consigo. Eu vi que ele estava meio estressado, mas até a primeira balsa, mesmo percebendo que ele estava meio estressado, a coisa correu bem. Chegou na hora de passar para a segunda balsa, aí o caldo entornou. Tem os trabalhadores que ficam em volta da balsa, eu não sei o nome que leva esses trabalhadores que trabalham na balsa mesmo, que organizam as filas, quem pode subir, quem pode descer. Eu não sei o nome desses profissionais. Bom, enfim, tinha uma mulher do meu lado direito, que eu estava do lado direito, e o motorista. Do lado esquerdo tinha um homem. Do lado de fora do carro, o homem deu sinal para o motorista ir, a mulher deu sinal para o homem ficar, para o motorista ficar. Entre ir e vir, ele estava meio estressado, ele escutou o homem, mas estava na cara que se fosse, ia acabar batendo no carro que estava do lado, porque eram 3 fileiras para entrar em balsa. E se ele fosse, estava na cara. Eu não sou motorista, mas estava na cara que ele ia bater no que estava do lado dele, do lado esquerdo. Então, o correto em balsa é você primeiro terminar uma fileira, depois vai a segunda, depois vai a terceira. Eu não sou motorista, mas eu sei que funciona assim. Ele, na hora, não prestou muita atenção, foi, né, pela ordem, e na hora que ele deu aquele primeiro passo, gritou uma pessoa lá na frente, oh, calma, né, a terceira pessoa, o terceiro profissional ali da balsa. Aí ele falou, precisa gritar não. Eu falei, pronto, vai sair confusão, por quê? Uma coisinha de nada, por uma falta de atenção. Nisso, ele quis puxar assunto. Eu já mando recado já pro Uber, quando eu vou entrar no Uber, que eu quero ficar ouvindo o fone e respirar ar puro, que eu não quero conversa. Não que eu seja mal educada, mas é um momento meu. Eu quero ir para passear e sentir a natureza. Então, eu não quero conversa. Naquele momento, eu tirei o fone, aí falei assim, tá tudo bem aí, motorista? Ele falou assim, cara é folgado, a mulher é folgada, não sei quem é folgado, todo mundo era folgado, menos ele. Ele era o cara mais certo, mas pelo que eu vi, todo aquele rebu poderia ser evitado se ele não tivesse dado o primeiro passo, porque estava na cara que o primeiro passo ia bater no carro da esquerda.
Então, assim, muitas das vezes a gente não enxerga as coisas que a gente está fazendo em volta. Uma coisinha de nada, falei, pronto, vou colocar meu fone de volta, porque senão ele vai ficar reclamando daqui até lá no final, e no final até em casa, por conta dessa situação. Porque eu percebi que ele já não estava bem. E ainda acontece uma situação como essa, dá uma brecha para a pessoa ficar pior. Jesus está olhando uma situação como essa? Tá, mas a pessoa está sintonizada em Jesus quando ela vira a chavinha para reclamar, para arrumar briga, para ser intolerante, essa falta de paciência, será que isso atrai Jesus? Então, quando eu falo Jesus está conosco, mas será que nós estamos com Cristo? Será que nós estamos de fato buscando essa luz, buscando essa proteção, esse amor, esse amparo do Cristo de verdade, ou é só da boca para fora? Porque é fácil a gente ficar aqui, Senhor, faz isso para mim, Senhor, faz isso não sei o que, faz não sei o que lá, faz não... A gente trata Jesus, Deus, Maria e todos os outros que a gente considera espírito superior como se fosse o verdadeiro gênio da lâmpada, que está a nosso serviço, que a gente tem que ficar pedindo o tempo todo para que eles façam aquilo que, na verdade, muitas das vezes somos nós que temos que fazer. Ser cristão não significa ir numa igreja e frequentar determinada religião e uma determinada placa de religião. Isso não faz você ser um cristão. Faz você ser um evangélico, um católico, um espírita. A placa nada mais é do que isso. E eu tenho a placa espírita, então eu sou espírita. Mas eu sou cristã, eu frequento todas as vibrações que Jesus colocou para nós de amor, de amparo, de benevolência, de obediência, de tolerância, de perdão. Será que eu estou frequentando essas vibrações que Jesus deixou para nós aqui como o único caminho para chegar até Deus? Porque Jesus é uma coisa, Deus é outra. Né? Agora, esses dias atrás mesmo, por conta do Dia dos Pais, eu vi muita postagem de pessoas colocando foto de Jesus e falando, o maior pai do mundo é este aqui. Jesus não foi pai, ele não teve filhos. Jesus era nosso irmão, ele é tão filho de Deus quanto nós. A diferença e a grande diferença entre Jesus e nós é que ele é um espírito evoluído e nós não somos. Nós estamos longe de evoluir, nós estamos longe de entender o que é amor, perdão, paciência, tolerância. Desculpa. Eu estava lendo o meu evangelho segunda-feira e caiu lá que eu tenho que conter a minha cólera. Olha só, vamos fazer. Eu estava fazendo a leitura agora do Pão Nosso e caiu lá o que Paulo falava, né? Pô, toda vez que eu quero fazer uma coisa, acontece 10 para não fazer aquilo. Então, cólera. A Patrícia precisa deixar de ter cólera, raiva. Se fosse num outro momento, gente, eu tô melhorando. Eu tô melhorando. Se fosse em outro momento, que eu visse toda aquela situação que eu vi ali, que foi por pouco tempo, mas foi uma situação desagradável que aconteceu na balsa. Em outro tempo, eu já ia ficar brava com o motorista. Eu já ia ficar com raiva, que eu ia estar gastando dinheiro à toa para passar raiva. Eu não. Coloquei meu fone e falei, eu não vou dar brecha para ele ficar conversando comigo sobre a ira dele, sobre a raiva dele. Vou continuar olhando aqui para a natureza, tirando foto da represa, dos bichos. Tinha um cachorrinho logo em seguida tomando um banho lá na beira do rio. Vou tirar foto do cachorro tomando banho. Vou mentalizar outras coisas para não ficar presa nisso aqui. Estou comentando o ocorrido, porém sem laço nenhum, sem sentimento nenhum em relação ao ocorrido. Só como um exemplo mesmo. Se fosse em outros tempos, Patrícia já ia se envolver em toda aquela vibração ali, o passeio para mim já ia ficar ruim. Eu me pegava muito fácil. As brigas dos outros se tornavam brigas minhas. Então, hoje eu não faço mais isso. Pelo menos eu tenho evitado. Não vou dizer que não faço, que não fazer é muito tempo, né? Mas tenho evitado. A gente tem que comprar as nossas brigas e, de preferência, nem comprar. Pagar para não brigar. Ultimamente eu tô assim, eu pago para não brigar. Veio para mim um pedido que eu fiz pelo Mercado Livre, pedi um livro. Eu queria estudar o livro para fazer uma palestra. Aí o livro ficou preso na loja lá, na agência dos Correios. Eu falei, poxa, mas se eu for até a agência, eu vou gastar quase R$ 50. O livro custa 20. Eu paguei para entregar aqui em casa, saiu 40. Agora eu pago 40 no livro,
pago mais quase 50 para ir lá na agência para pegar esse livro. Eu falei, eu não vou não. Aí entrei no Mercado Livre e falei, dá para cancelar para mim? Aí o Mercado Livre respondeu que o proprietário da loja ia me responder, e o proprietário falou que estava lá porque não achou ninguém em casa. Eu falei, absurdo, porque eu estou em casa direto, e se eu não estou, minhas vizinhas pegam para mim. Então alguma coisa aconteceu e não foi falha daqui. Aí, e o carteiro, além de tudo, é meu amigo, todos os dois, o que anda a pé e o que anda de carro. Eu falei, quando eles não me acham, eles saem procurando na vizinhança quem pega para mim. Então é praticamente impossível ter acontecido dessa entrega, ter vindo e não achado ninguém em casa. Bom, enfim. Eu peguei e falei, então tá bom, eu vou perder R$ 40, porque eu não vou lá buscar esse livro. Aí escrevi de novo lá pro Mercado Livre, eles me responderam, não, no meu pensamento já tava assim, perdi R$ 40, mas eu não vou ficar brigando e também não vou lá, não vou gastar mais do que eu já gastei, porque eu sei que o livro não vale tudo isso, é um livrinho de bolso. Aí, quando foi ontem à noite, veio uma resposta, né, que eles iam cancelar a compra e ia devolver o produto lá pro dono. Falei, então tá bom, menos mal. O dinheiro é ressarcido. Se vier, bem. Se não vier, eu tô daquele jeito. Amém. Mas eu não quero ficar arrumando encrenca. Se outro tempo eu fico brigando, até esse livro vir aqui na porta de casa. Porque afinal de contas eu comprei para ser entregue na porta de casa, não para eu ficar procurando ele em agência de correio. Mas eu não tô mais para isso. Deixa pros mais novos ficarem brigando aí. E se é que tem que brigar. Porque tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que eu já decidi que não vale a pena. O cabelo tá caindo, tudo, porque passei muito nervoso a vida inteira. Então agora não quero mais passar nervoso, não. E isso se deve ao quê? Quando você se permite a ser uma pessoa mais leve. Quando você se permite a seguir Jesus. Porque Jesus era leve. Jesus passou tudo o que ele passou ainda leve, perdoando, ainda pedindo por nós, ainda orando a Deus por nós. E como eu falei, no Dia dos Pais estava cheio de cartãozinho em Facebook que o maior pai de todos era Jesus. Jesus não é pai, Jesus é irmão. Ele veio para nos mostrar o caminho para chegar até Deus, que é o nosso Pai. Então, nós vimos já, né, no primeiro capítulo dele, sobre reencarnação, é necessário para a gente evoluir espiritualmente. Nós vimos as 3 revelações, que é a primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo. E Jesus, quando veio, não veio para colocar placa e levantar uma igreja e falar, essa igreja aqui é minha. Não. É horrível quando você conversa com uma pessoa, eu pelo menos me sinto muito mal quando uma pessoa encosta em mim para conversar e fala assim, eu sou cristão, e você? A minha vontade, quando a pessoa fala, é de dizer assim, você está numa placa de igreja que tenta seguir Cristo, mas você não é cristão, porque o cristão é aquele que não se melindra, é aquele que ama, é aquele que pratica caridade, é aquele que perdoa. Você faz tudo isso já? Né? Então a pessoa, quando se diz cristão, vamos dizer com mais humildade, né? E eu vejo que quando não me conhecem e eu falo que sou espírita, aí pronto, arregalo o olho e falo assim, você segue o kardecismo, né? Eu falo, não, tento seguir Cristo, né? Eu sou cristã, não, eu estou tentando ser cristã, porque ser significa já ser, né? Fazer tudo o que Cristo fazia, então eu sou cristã, eu já dominei todos os estudos aí, já passei de ano, e eu não passei de ano ainda. Eu ainda vou ficar reprovada muitas vezes, eu sei que vou. Então, eu estou tentando ser cristã, eu estou tentando agir como Jesus agiria, né? Eu sempre falei para meus alunos e para o meu filho, quer saber se está certo ou não, bota Jesus na frente. Se Jesus, você tem que tomar um sorvete, você pensa, Jesus tomaria esse sorvete? Então se ele vai tomar, beleza, eu também tomo. Agora, coloca uma maconha na tua frente. Jesus ia fumar maconha? Não? Então também não fuma, né? É óbvio, Jesus para nós é a referência do certo e errado. Se ele fizesse, a gente pode ir sem erro, mas se ele não fizesse, melhor deixar para lá, né? Então, nós, quando vamos seguir o Cristo, tentar seguir o Cristo, é dessa forma, é analisando as situações, imaginando se Jesus estivesse ali, o que ele resolveria, para que lado que ele vai, o que ele decide diante de uma tentação, diante de uma pergunta, diante de alguma adversidade, um problema.
Então, Jesus é o nosso guia e modelo. E ele mesmo falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, ele se declarou um espírito superior, ele se declarou com toda humildade, lógico, né? Mas ele se declarou que ele era o cara que a gente podia seguir, de olhos fechados, que nós poderíamos chegar até Deus, o nosso Criador, através das atitudes que Jesus toma. Vamos parar aí, mocinho? A Mike tá ali, fazendo aquelas graças de sempre, gente. Quem conhece o canal sabe que eu tô sempre brigando com o meu cachorro, né? Então, aqui tem um poema do Gesualdo no final, Ser Cristão. Ser cristão, você vai ficar quieto ou não? Porque agora ele resolveu, ó. Olha lá. Depois que eu brigo com ele umas 200 vezes, aí ele fica quieto. Ser cristão. Ser cristão é ter bondade e praticar a caridade. Sendo assim, benevolente é viver com alegria, toda hora, todo dia, despretensiosamente. É a si mesmo negar e sua cruz carregar, como Jesus carregou, e assim seguir seus passos, sem desânimo, sem cansaço, priorizando o amor. É buscar o reino de Deus combatendo o próprio eu. Para ser um vencedor é buscar sempre Jesus, para se iluminar com a luz que vem do Cristo e Senhor. Ser cristão é perdoar quando o seu irmão errar, porque isso é indulgência, é se autoconhecer para assim combater todas suas más tendências. É ser bom, é ser clemente, é estar sempre presente, estendendo a sua mão. Ser cristão é tudo isto, é fazer nascer o Cristo dentro do seu coração. Simples, mas disse praticamente tudo o que eu já estava falando aqui, né? Para ser cristão, nós temos ainda muito chão, né? Nós ainda temos muito o que fazer, mas muito ainda o que mudar. Conduta, pensamento, vibração, sentimento. Nós ainda temos tanta coisa para aprender, gente, para ser cristão. Então, quando alguém enche a boca e fala, eu sou cristão, eu admiro e ao mesmo tempo eu olho assim e falo, será? Né? Ser cristão, se for na tentativa de seguir Cristo, está valendo. Agora, se for eu sou cristão, enchendo a boca, já com aquele ar superior, né? Eu frequento tal igreja, portanto, eu sou cristão. E você que não frequenta a igreja, você que é do centro espírita, você não é nada, que geralmente algumas pessoas fazem isso, é lamentável. Porque o fato de ser cristão é justamente ter a humildade de reconhecer que nós vamos errar. Ninguém é perfeito. O único ser perfeito que nós conhecemos é Cristo. E ainda assim nós estamos longe, mas muito longe de se parecer nas atitudes como Ele. Nós pensamos em coisas erradas o tempo todo, nós viramos a chavinha, nós estamos bem, nós viramos a chavinha para o mal rapidamente. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco, virou piada na internet essas coisas, né? A gente dá risada, eu compartilho bobagem até não querer mais, mas as pessoas que me conhecem sabem que é para rir e não para seguir, né? Eu acabei de ver um vídeo lá, o cara dentro do elevador com a esposa dele, aí entrou uma mulher gostosona, né? Aí ficou de costa para os dois, eles estavam no fundo do elevador, a mulher entrou e já virou. Aí ficou aparecendo a busanfa dela lá, né? E o cara sem saber onde colocar a cara. E a mulher, a esposa do lado, né, olhando feio para ele, esperando ele dar uma escorregada. Depois ele não aguentou, ele acabou olhando lá para busanfa da mulher que estava na frente. A mulher dele deu uns tapas nele. Então, quer dizer, quem olha o vídeo sem malícia, dá risada. É um vídeo para dar risada. Mas se a gente for analisar um negócio desse, acontece na vida real. E muitas vezes um troço desse desfaz casamento, relacionamento, causa briga, conflito. E quem é o errado? Como é que a gente pode julgar uma situação dessa? Vamos lá, coloca Jesus no meio, né? Se Jesus fosse uma mulher, se vestiria daquela forma? Já começa por aí. Não. A forma que eu falo assim, aparecendo todo, né? Todo o contexto do que eu estou dizendo. Jesus não sairia na rua daquela forma se ele fosse mulher. Se fosse Jesus, o homem da história, ele ia olhar essa mulher com amor, com carinho, com ternura, do tipo assim,
pode ser que esteja obsediada, pode ser que seja uma pessoa carente, pode ser que seja uma pessoa orgulhosa, ou seja, ele ia encontrar vícios nessa pessoa, não ia achar ela linda, não ia achar bonito. Ele ia encontrar defeitos não para julgar, mas para ajudar. É assim que Jesus olharia se fosse o homem da situação. Não desejaria essa mulher. Acolheria com olhos de bondade, né? A esposa que bateu no marido porque o marido olhou para a mulher. Se fosse Jesus, não bateria no marido. Também ia ter esse olhar de compreensão que o outro ainda está num patamar diferente do dela. Né? Eu saio na rua, gente, acabei de comentar isso com um amigo meu. Eu saio na rua, eu não olho. Eu entro nesses Tinder da vida, entro, converso com um, converso com o outro, tento achar um par de calça lá para namorar, porque eu não sou de sair. Mas quando eu saio, eu não saio para isso. Então eu não gosto que ninguém fique me olhando, eu também não fico olhando ninguém. Nessa balsa que eu tava hoje, aconteceu, no primeiro momento, tinha 2 caras na balsa também. Ficaram sentados na ponta da balsa, conversando, e eu fiquei para trás, tirando foto lá da água. Na outra balsa que eu entrei, tinha um monte de motoqueiro do lado esquerdo. Eu não saí do carro. Eu deixei de tirar foto da água, da natureza, para não sair do carro. Porque eu saí da hidroginástica, eu saí de bermuda. A minha perna não é bonita. Mas, sei lá, homem não pode ver mulher de bermuda, não pode, né? Ver mulher. Eu não vou dar essa brecha. Eu vou ficar dentro do carro. Porque se mexer comigo eu não vou gostar, então é melhor eu ficar dentro do carro. Quando eu tô sozinha, eu ajo dessa forma. Se eu tiver com alguém, eu não vou olhar também, porque não me interessa, eu já tenho alguém. Então, uma mulher que está ali casada e vê o marido dela olhar para outra mulher é constrangedor, é chato. O homem não consegue se controlar porque tem os seus vícios, tem o seu atraso aí, que é carnal. E que acaba também sendo espiritual, acarretando problemas espirituais. A gente está fazendo um estudo no outro canal, está até terminando essa semana, né? Nesse livro aqui, Perturbações Espirituais. É do Divaldo. Tem cada coisa séria nesse livro. Pra vocês terem uma ideia, eu já cheguei a passar mal lendo esse livro. Muita coisa séria. Por pensamento que acontece, não é nem por atitudes. Então, quando a gente vê situações como essa na nossa vida, nós temos que nos vigiar. Por isso que Jesus dizia, né? Orai e vigiai. Porque vão acontecer tentações para virar chavinha, para o teu pensamento ficar virado em outras coisas negativas e atraindo essas coisas negativas para a sua vida, para a vida de quem está do teu lado, principalmente no que diz respeito a relacionamento. Então, Jesus veio para apaziguar, ele veio mostrar caminhos, mostrar formas da gente conviver bem com as pessoas, amando, respeitando, perdoando, mas até o perdão, né? Ele falou assim, perdoa 70 vezes 7, ou seja, para a vida inteira a gente vai perdoando. Não significa perdoar, a pessoa te traiu, por exemplo. Né? Um olhar, uma coisa assim, não chega a ser bem a traição, apesar que já é o princípio, né? Já tem a intenção, e nós vamos ser julgados pelas nossas intenções. Mas ainda não foi ali o ato consumado, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que há uma traição no teu casamento, no teu relacionamento. Jesus manda a gente perdoar, mas perdoar não significa que você deve continuar, porque a partir do momento que acabou a confiança, como é que você fica com a pessoa? Aí gera muito sofrimento. Tem muitas pessoas que ainda insistem em ficar junto, mas na verdade não funciona mais. Acabou a segurança, acabou o respeito ali. Então, às vezes você termina um relacionamento por um ato impensado ou pensado de forma errada. Não, ninguém tá vendo, tal, não tem problema nenhum. Tem sim, tem muito problema. Jesus não traiu ninguém. Volto a repetir. Já que estamos falando de ser cristão, para ser cristão é isso. Tem que seguir o mestre. E ele não traiu ninguém. Então, por que eu vou trair? Ele não mentiu. Por que eu vou mentir? Ele não omitiu. Por que eu vou omitir? O que Jesus não fez, eu também não posso fazer. E não justifica o tempo todo a gente ficar assim, eu sou espírito atrasado, Jesus era perfeito. Não justifica, quer dizer que para fazer coisa errada você é um espírito atrasado, que está pela eternidade para evoluir, mas quando você acerta, aí o teu orgulho fala mais alto e fala, eu sou cristão.
Nós temos isso. Vocês sabem que tem, né? Eu tenho. Eu ainda tenho que tirar algumas coisas disso de mim. Porque eu sou a primeira a ficar, não, eu tô tentando seguir Cristo, eu não faço isso. Aí daqui a pouco eu encho a boca e falo, eu sou cristã. É a mesma coisa de pegar um adolescente, é uma fase terrível a adolescência, né? Que a gente vira para o adolescente e fala para ele assim, você tá velho demais para fazer tal coisa. Daqui a pouco você não tá vendo que ele é novinho demais para isso. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Tem hora que a gente é o cristão que faz tudo o que Cristo fazia e muito mais, né? E tem hora que a gente ainda é muito pequeno para agir como Cristo. Depende muito, né? Do contexto, da forma da que as coisas acontecem. Aí a gente é cristão ou então a gente está aprendendo a ser. E não pode ficar em cima do muro, não. Ou é ou não é. Para seguir Cristo não é fácil. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, inclusive dos vícios, inclusive dos pensamentos que são errados, inclusive, né, das vibrações negativas. Você vai ter que se libertar disso, se quiser seguir Cristo. E ele disse, volto a repetir, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar em Deus, não tem como ser mais evoluído se não for através de Cristo. E através dele ele disse o quê? Que é fora da caridade não tem salvação. Não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de água benta, não precisa de nada para você ser salvo. Minha mãe falava que se meu filho não fosse batizado na igreja católica, ele ia ficar, ele ia parar no purgatório. Tem um negócio desse nos católicos, né? Então ele tinha que ser batizado, porque senão ele não ia ter salvação. Ela batizou meu filho sem eu saber. O padre, conivente com a situação, batizou meu filho sem eu, mãe, sem o meu marido, pai, saber. E não é isso. Vai salvar o meu filho é boas atitudes, ações, pensamentos, ele ser bom. É a caridade, fora da caridade que não tem salvação. É isso que Jesus veio plantar pra gente. Coisas boas. E para seguir ele, nós vamos ter que ser bons. Caso contrário, não adianta encher a boca e falar que é cristão, não. Porque placa de igreja não salva ninguém. Tá certo, gente? Então é isso aí. Bora, para seguir Cristo a gente tem que melhorar bastante. Mas não vamos desistir, não. Não é fácil, mas vai valer a pena.